tem uma coisa que a gente aprende em todo o curso de constelação, que é, quando você vai constelar alguém, quanto menos você souber, melhor. Porque o campo tem que mostrar. Mas quando a gente está falando de uma, eu vou chamar de psicoterapia sistêmica, quando a gente está trabalhando, como a gente trabalha numa psicanálise sistêmica, que é uma das propostas aqui, quando o cliente começa a falar, aquilo é material para sua intervenção. É como se você constelasse o cliente a partir do ponto dele próprio. E ele sai falando, porque minha mãe, não sei o que, aí você, conectado com o cliente, dentro das 5 posturas lá, dos 5 sentimentos, das cinco percepções, o cliente, também tem um vídeo gravado sobre isso na plataforma, o cliente, ele começa a trazer ali, por exemplo, a questão da mãe. Aí ele tá lá falando da questão da mãe, porque a mãe tá... E aí, naquele momento que ele tá lembrando aquilo, tudo aquilo, tá entrando na célula dele de novo. Porque quando ele tá contando, na verdade, de certa forma, quando a gente conta, a gente está revivendo para que possamos colocar em ordem algo que ficou preso e que não ficou trabalhado. Freud, sobre sonhos, ele diz que quando a gente sonha, a gente está querendo dar vazão a algo que ficou reprimido, que precisa ser colocado em ordem, para que não manifeste nenhum doença, sintomas de depressão, angústia. Porque quando a gente passa por alguma coisa e a gente toma aquele impacto, a gente fica impactado, mas a gente não faz nenhum movimento a respeito daquela situação que aconteceu com a gente. O que acontece quando isso acontece? Isso fica recalcado, reprimido lá no nosso inconsciente. Você passou por um processo super difícil e na hora você não teve reação e você ficou quieto. Tudo bem. Aparentemente está tudo bem. Nossa, ela passou bem por isso, não? O que a gente fala? Alguém que está passando por um luto muito grande. Nossa, ela está passando bem por isso, nem chorou quase, está super forte. Não. Ela simplesmente está reprimindo uma dor. E aí o que acontece? O que Freud diz? 2 pontos que eu vou trazer para você. O primeiro ponto é, o nosso inconsciente, quando a gente dorme, começa a sonhar para trazer ordem para o que impactou e ficou em desordem. Jung não, né? Jung já fala de outras coisas, o que tem lá. E Freud também diz que muito dos nossos sonhos é o nosso id querendo falar alguma coisa. E que também faz parte, porque se a gente reprime muito o nosso id, óbvio que a gente não vai sair fazendo tudo que o nosso id quer. Mas, ao mesmo tempo que a gente reprimir demais, então no sonho, às vezes, a gente tem uns sonhos meio, né? Então, quando a gente está atendendo o nosso cliente dentro de uma psicoterapia sistêmica, que é a proposta aqui do PDS, dessa formação, quando o cliente traz alguma coisa e a gente fomenta isso, a gente incentiva que ele fale, e aí, como foi seu dia, como você está se sentindo? Porque aqui não é uma constelação. Aqui é intervir em cima da fala do cliente. É como se o ponto de partida não fosse... Porque aqui a gente não quer descobrir, nessa psicoterapia aqui, a gente não quer descobrir se o problema raiz está na ancestralidade. Aqui a gente vai trabalhar o problema no cliente. Vamos supor, é um padrão que eu repito dos meus familiares. Eu tenho uma questão muito forte de escassez. Tudo bem, eu sei que, vamos supor, né? Essa pessoa que estiver fazendo terapia comigo, né? Foi meu terapeuta, sabe de tudo que aconteceu, que minha mãe era mão de vaca, que meu pai e minha mãe contavam moedas, ficavam lá fazendo o caderninho dos gastos, e que a família do meu pai tinha muito dinheiro e perdeu tudo, etc. Sabe da história toda. E aí eu falo, ai, não, eu tô com um processo de escassez aqui, eu fico com medo de gastar, nossa, eu fui comprar uma roupa, depois que eu comprei, me arrependi. Quando a pessoa traz isso, no caso eu, tô me colocando aqui como cliente, paciente, quando eu trago isso, ela pode falar, ah, mas você pode dizer agora, pai, mãe, eu não preciso mais ficar com medo de comprar as coisas. Gente, isso é uma constelação, isso daí é pra gente saber de onde vem a origem. Tem muito impacto na alma quando a gente não sabe de onde é. Agora, fazer com que eu pare e fale assim, por que que você ainda insiste em ser pobre quando você já é rica? Ou, por que, tá vendo que eu tô profetizando na minha vida, né, gente? Por que por que que você não pode se presentear? Então, todos esses pontos, ou sei lá qual a intervenção que vai fazer comigo. É que você começou agora, mas quando essa sala tá lotada e um monte de gente sai falando uma coisa, às vezes eu dou uma entrada, assim, nem pela direita, nem pela esquerda, por trás e pá! Então, o que a gente tem que ter a sensibilidade é, se o cliente traz alguma coisa, sistemicamente a gente vai olhar para aquilo, mas além do sistêmico, a gente vai olhar para o comportamento do cliente diante daquele fato que ele está trazendo. Então, a anamnese, que é o primeiro passo aqui dessa metodologia, ela já é um ensaio de como serão as outras sessões. Não como
agora eu tenho o histórico do meu cliente, eu vou voltar nesse ponto ABC aqui, lá na 5ª sessão. Não. Porque talvez o teu cliente vai chegar na 5ª sessão, que aconteceu uma vez, aqui com as meninas, né? Que ela estava resolvendo um problema, ela falou, gente, desculpa, mas hoje eu tô com um problema sério em casa, não sei o que, com meu marido. Ah, é? Com seu marido? Então vamos olhar para isso? Não tinha nada a ver com o problema original que ela trouxe para ser trabalhado. Então a gente vai trabalhando com aquilo que o cliente traz. E a gente ter a sabedoria de fazer a intervenção na hora certa é prática, treino, confiança e, óbvio, isso a gente vai aprendendo na prática e compartilhando o que aconteceu. Muitas vêm aqui, compartilham o que aconteceu na sessão, o que o cliente falou, o que ela fez. Eu falo assim, por que nessa hora você não fez isso? Por que você não falou tal coisa? Então, volta lá, quando ela trouxer de novo isso, ou parecido com isso, vá por esse caminho. E aí você vai criando estrutura, você vai criando armadura, você vai criando confiança para que você possa fazer as intervenções.